Bom, caros amigos, nós tivemos o jogo entre Grêmio e Goiás. Um jogo que no primeiro turno lá na casa do Goiás nós perdemos um ponto pouco. Se eu não me engano foi uma virada do Goiás, ou foi um empate, acho que foi uma virada do Goiás. Eu me lembro do gol de cabeça do... acho que é um zagueiro que tinha entrado, enfim. O jogo contra o Goiás, tendo em vista assim, ó, o que aconteceu contra o Corinthians, ali morreu a chance real de título. Dá pra acreditar? Sempre dá, mas enfim, ali era a chance concreta e literalmente escapou pelas nossas mãos. Faz parte, fazer o quê? Eu nunca... ali eu comecei a acreditar no título e eu sempre defendia que só o G4, mas olha, ali foi o marco, enfim. Depois, tendo visto o que aconteceu com o Corinthians, o jogo contra o Atlético Mineiro teria uma relevância altíssima. Já era, se ganhasse contra o Corinthians, então muda um pouco o significado. Mas enfim, o Grêmio perdeu para o Atlético Mineiro. Tá. Chega nesse jogo contra o Goiás, a equipe do Goiás ainda com a mínima chance de escapar do rebaixamento, caso vencesse o Grêmio, tentou alguma coisa. E tanto é que eles saíram na frente no primeiro tempo, aos 27 minutos ali, fizeram um gol, e aquele, olha o gol, a bola foi lançada, um lançamento em profundidade, longo lá de trás. E a facilidade que o jogador do Goiás tem para vencer a defesa do Grêmio. Tudo bem que é no físico, na correria, mas enfim, teve a facilidade. Lá pelos 36 minutos se repete o mesmo lance. Aí tenta driblar, enfim. Mas isso é um ponto-chave desse ano do Grêmio, assim, ó, a facilidade que a defesa tem para ser vencida. E aí, quando eu digo assim, não é necessariamente os zagueiros, o seu posicionamento, o que for, mas às vezes a gente vencer a zaga do Grêmio e transitar fácil no campo do Grêmio, em direção ao gol. E isso em específico dentro da área, foi o que nós mais vimos nesse campeonato. Mas enfim, o Grêmio mostrou ali, tem mais uma opção de goleiro, além do Grêmio, tem o Kaique, o goleiro que foi contratado do Gauchão, fez um bom Gauchão no mesmo qual clube seu. Mas enfim, aquele clube que foi para a semifinal com o Grêmio. Contra o Grêmio. Tá. Mostrou algumas coisas, por exemplo, o Grêmio já tem que se adequar assim, ó. Vai ter mudança no elenco. O Soares já não vai fazer mais parte do Grêmio. E o Grêmio, nós temos que pensar assim, ó, pensar no elenco, no time. O jogador passa, a instituição fica. E aí nesse jogo mostrou algumas coisas assim, ó. Nathan Fernandes, que já eu já vi, desde quando vaiavam, criticavam o garoto, eu vi o empenho dele, o esforço dele, pô, esse guri tem futuro. Nathan Fernandes fazendo grandes lances, seria um cruzamento rasteiro de passe milimétrico para Soares, deixando na cara do gol, enfim, outra demonstrando alguma coisa. Ferreira, um jogador que teve uma passagem no Grêmio, a primeira dele, muitas lesões, e acho que no começo do ano ele teve também. Retorna, excetuando assim, o jogo contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro, praticamente umas 5 rodadas atrás, seguidas, quem estava, entre aspas, coloca muito entre aspas isso, porque futebol é um negócio coletivo, é o elenco todo. Mas quem salvava o Grêmio, entre aspas, era praticamente Ferreira e Nathan Fernandes. E aí, pô, Ferreira dando boa resposta. E aí, esse jogo do Grêmio, tem que ver se ele não tem muitas... Não teve muitas... O título não tá mais no nosso papo. Então é o seguinte, se é para manter o G4, tudo bem que a equipe do Goiás teve um campeonato irregular, mas eles tentaram alguma coisa, enfim, lutar até o fim. Mas aí já demonstrou algumas coisas, entrou de uma certa forma parecia ali, eu olhando, claro, num treino, claro que o Goiás abriu no primeiro tempo e o Grêmio foi no começo do segundo tempo ali que abriu. Mas é mostrar essas alternativas que tem pra já se pensar. E aí eu fico pensando assim, ó,
Por que o Nathan Fernandes não era titular de repente? Pô, é um olho novo e tudo. Aí, existem várias coisas que eu não tenho como explicar, porque nós não temos como prever o futuro. Tem jogador que é melhor só entrando. No caso, não sendo titular, mas entrando no decorrer do jogo. Uns acham que o Nathan e o Ferreira são isso. Por exemplo, eu gostava muito quando entrava no game o Rogaldiano. O Galdiano, sempre. Aí às vezes ele sai titular, o Cuiabano, enfim. Mas é bom o game já ir vendo, abrindo esse leque e vendo o que tem. Porque senão, enquanto torcedor, uma coisa que me fica me intrigando é quando eu vejo o treinador dizer, mas sem contratar isso. Por exemplo, a novela do ano, assim, claro que o assunto aqui é só o jogo em si, mas tem que chamar o Michael, tem que chamar o Michael. Não, vamos jogar com o que nós temos. O Grêmio já vê esse leque de alternativas para não ficar refém de mercado. Como tem a Libertadores, nós temos que fazer caixa, apostar nessa gurizada e ver os chutes que eles podem dar. Enfim, nesses jogadores que temos, talvez um que outro reforço, mas esse jogo serviu para isso, porque eu começar já a configurar o treinador, sei lá se vai ficar ou se vai mudar, enfim. O Grêmio empata ali, tem o gol do Ferreira, foi o Soares que escolheu a bola para ele. Belo gol do Ferreira ali, ele corta e chuta na gaveta. Depois tem o gol do Cristaldo ali, a bola passa pelo Soares, pelo Nathan Fernandes. Enfim, o Cristaldo até bate de primeiro. Mas esse jogo serviu mais para o Grêmio ver as armas que tem. E pelo menos eu, como torcedor, visando o próximo ano. No caso é a Libertadores. E o Grêmio não ficou no G4. O Grêmio está ainda naquela... Uns dizem que não existe mais, mas antigamente nós chamamos de pré-Libertadores. Que tu chega naquela, tu não entra na fase de grupos ali direto. Tem que fazer uns jogos ali por janeiro. Enfim, que é um mata-mata contra um adversário para ver qual dos dois vai para a Libertadores. Então, para o Grêmio, fundamental é entrar direto na fase de grupos. Não só pelo descanso, mas enfim, a estabilidade está na competição. Tem 2 jogos pela frente, nós temos o Vasco e temos o Fluminense ainda. É somar pontos e, claro, os adversários ali da frente tem de tropeçar para colaborar para que nós entremos direto na fase de grupos. Mas enfim, Grêmio, matematicamente, como está dizendo, na Libertadores, ou entenda como quiser Libertadores, ou pré-Libertadores, está garantido. Agora é o G4 para ir direto para a fase de grupos. E vamos acompanhar. Até o próximo jogo, pessoal. Isso aí.